Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Present Progressive. Present Progressive é uma estrutura que, como o próprio nome já diz, está no presente e está em progresso. Então é algo que ainda está acontecendo. Nesse vídeo nós vamos ver a afirmativa dessa estrutura. Então, nós temos aqui já duas frases como exemplo. The music is starting, he's dancing really well. A música está começando, ele está dançando muito bem. A música está começando. Aí nós já observamos duas coisas que precisam acontecer nessa estrutura. O verbo estar, que é o verbo to be, e o finalzinho que nós acrescentamos ali no verbo para fazer a ideia de começando, dançando. Então, vamos lá? Primeira coisa que a gente precisa relembrar é o verbo to be. Então, se o sujeito da minha frase for I, eu vou usar am. Posso também abreviar, colocando apenas o Mzinho. I'm. O que mais que eu vou fazer? Acrescentar ing ao final do meu verbo. O exemplo aqui é talk, falar, conversar. I'm talking, eu estou falando. Eu estou, I am, falando. Verbo falar com ing. Essas três letrinhas ali serão muito importantes agora. You, vamos usar o verbo to be na forma are. You are. You are talking. Você está falando. He, she ou it. Qualquer um desses três, nós vamos usar o verbo to be na forma is. E, novamente, meu verbo com ing. Reparem que a formação desse verbo aqui, que ganhou ing, não vai mudar. A única coisa que vai mudar é o verbo to be, da mesma forma como nós já estudamos quando trabalhamos apenas o verbo to be. Agora ele está sendo aplicado numa outra estrutura, mas continua com as mesmas regrinhas. Quando o sujeito da minha frase for nós, ou vocês, ou eles ou elas, o verbo vai ser are. E vamos novamente acrescentar o ing no verbo que vem em seguida. We are talking. Nós estamos falando, nós estamos conversando. Então, para formar essas frases, nós precisamos relembrar o verbo to be e, qual é a segunda coisa? Acrescentar ing no verbo ali que eu estou falando da ação que está acontecendo. Dependendo de como é esse verbo, existem alguns ajustes que a gente precisa fazer na hora desse acréscimo do ing. Então, vamos aos exemplos. Aqui o verbo listen. Listen. Ele ganhou ing e não mudei nada nele. Aqui o verbo stud. Stud. Houve uma outra matéria, uma outra estrutura que nós aprendemos, que quando era o verbo stud, nós tínhamos algo diferente para fazer. Mas aqui não. Na hora de acrescentar ing, não importa se o final do verbo for y, ok? Aqui nós não vamos nos preocupar com isso. O verbo terminou em y, tudo bem, bota o ing do lado dele e fim da história. Verbo write, observem agora. Writing não tem a letrinha E. Então, o verbo write, que é escrever, quando ele vai ganhar o ing, quando ele se torna escrevendo, ele não tem a letrinha E. Isso é importante a gente observar. Uma regrinha diferente aqui sobre o ing. Verbos terminados em E, nós vamos tirar aquele E. Verbo sit. Olhem o que vai acontecer com o verbo sit. Conseguiu perceber o que aconteceu de diferente? Ele agora tem dois T's. Ah, então existe alguma regra sobre os verbos que terminam em T? Não. Aqui a minha regra não é sobre o
T. Minha regra aqui é sobre a formação dessas 3 letrinhas. O verbo sit é formado por 3 letras e elas seguem a sequência consoante, vogal, consoante. S é uma consoante, I é uma vogal e T é outra consoante. Consoante, vogal, consoante. Como a gente fala de forma carinhosa, C, V, C. Se nós tivermos um verbo que for formado apenas de 3 letras e essas 3 letras forem CVC, a última letra vai ser repetida, não importa se é T ou se é outra. Aqui nós temos outro exemplo, o verbo run. Ele é CVC? Sim. R é uma consoante, U é uma vogal e N é outra consoante. Então, esse run, quando ele se torna running, ele agora tem 2 N's. E o verbo stop? O verbo stop, ele não tem só 3 letras, ele tem mais. Mas na hora que a gente observa as últimas 3 letras dele, quais são? Consoante, vogal, consoante. T, O, P são as últimas 3 letras e elas são, sim, um CVC. Então, stopping, parando, vai ter 2 P's. Vou repetir a última letra. Priscila, eu estava aqui analisando e eu percebi que o verbo listen, que foi o primeiro verbo da lista, esse verbo aqui, ele também termina com a mesma sequência ali nas últimas 3 letrinhas. O verbo listen termina com, né, se a gente for falar as últimas 3 letras dele, T, E, N, que são, respectivamente, uma consoante, uma vogal e outra consoante. Por que é que o listen não ganhou 2 N's, como aconteceu ali no stop, que ganhou 2 P's? Bom, essa regra sobre o CVC, ela tem um detalhe. Se o verbo terminar nessa sequência de letras e este final for a parte da sílaba tônica, o que é isso? É a parte que a gente fala com mais ênfase quando a gente pronuncia a palavra. Se isso acontecer, nós vamos sim dobrar a última letra. Mas na palavra listen, onde eu faço a ênfase ao falar? Onde eu falo mais forte? É no lis ou é no ten? É no li. Eu falo listen. Eu não pronuncio listen ou listen. Não é assim. Por isso ele não ganhou 2 N's. Tudo bem? Então vamos lá, recapitulando. Verbos terminados em Y, preciso mudar alguma coisa? Não. Acrescento ing normalmente, sem mudar nada. Verbos terminados em E, vamos tirar a letra E. Tira a letra E e acrescento ing. Verbos terminados em CVC, consoante, vogal, consoante. Se for a parte mais forte na pronúncia, dobra a última letra. A última letra vai ficar dobrada. E aí acrescento ing. Se ele terminar em CVC, mas a parte tônica, a pronúncia mais forte, for no início do verbo e não nesse finalzinho, então eu não vou fazer nada demais, só acrescentar o ing mesmo, sem mudar nada. Essas são as regrinhas na escrita dos verbos quando a gente acrescenta esse final ing. Bora praticar. Dá uma pausa no vídeo. Tenta encaixar aqui o presente progressivo nessas frases. Olhem no exemplo o que a gente precisa. A gente precisa de 2 coisas. O verbo to be, que você tem que lembrar qual que combina ali em cada frase. Am, is ou are. Além disso, você vai pegar esse verbo que ele te deu ali entre parênteses e você vai acrescentar o ing nele. Tudo bem? Posso corrigir? Let's go. Na frase de exemplo, Alaina is doing karate. Alaina está fazendo karatê. Is, porque o sujeito ali é equivalente a she.
E o verbo do é só acrescentar ing sem nenhuma mudança. Frase 1. I'm watching TV. Eu estou, I am, watching, assistindo TV. Verbo watch é só acrescentar ing, não muda nada. The girls are looking for information online. As meninas estão procurando informações online. Verbo look também não mudou nada. Frase 3. We are. Nós estamos practicing. O verbo practice, que é treinar, termina com a letrinha E. Tire essa letrinha para acrescentar o ing, ok? We are practicing for the school play. Nós estamos treinando para o teatro da escola. Number 4. I am wearing my school uniform. Eu estou vestindo, eu estou usando meu uniforme da escola. Verbo wear não mudou nada, só acrescentei o ing. 5. The students are using. Verbo use termina com E, então tira ele para botar o ing. Their tablets in class. Os alunos estão usando seus tablets em aula. Our team is winning the game. Nosso time está vencendo o jogo. Nesse verbo, a letra W, ela é considerada uma consoante. Consoante, vogal, consoante. O que a gente faz? Repete a última consoante. A última consoante era M, ele vai ficar com 2 M's. Number 7, my dad is writing an email. Ele está escrevendo um e-mail. Escrever é write, que termina com E. Tiramos o E para acrescentar o ing. Bye, bye!